Olá, meu nome é Gabriela Gomes Vissani, sou violinista, sou professora licenciada em música e gostaria de agradecer a todos pela oportunidade recebida pelo PROAC. O tema do nosso projeto é a metodologia do ensino iniciante do violino. E o primeiro ponto que nós vamos trabalhar é a questão do relaxamento corporal. Para isso, nós precisamos relaxar o nosso corpo antes e durante a execução do nosso instrumento. Então, o primeiro passo é sobre nossos pés. Devemos alinhar nossos pés com a mesma distância do nosso ombro. Feito isso, observamos se estamos conectados, a ponta e o calcanhar no chão, sem nenhum apoio das pernas, seja do lado esquerdo ou direito, tendo sempre um relaxamento. E com isso observamos também a questão da nossa respiração, se está calma e tranquila. Então vamos respirar, puxar e soltar. Feito isso, a gente vai fazer alguns alongamentos. Primeiro é esticar a nossa mão esquerda e com a mão direita puxar tudinho para trás. Feito isso, seguimos com a mão direita e esquerda. Ok, agora o movimento ao contrário. Com o outro também. Muito bem. E também pensar nos nossos dedos. Relaxamento. E pensando também na questão de relaxar, tirar um pouquinho da tensão que geralmente a gente tem. Ok? Então esse é o primeiro ponto, relaxamento corporal, antes e durante a execução. Por quê? Dependendo da nossa tensão, se não estivermos relaxados, tortos, a gente acaba passando essa tensão para o nosso instrumento na hora da execução, havendo aí uma qualidade sonoramente não tão agradável ao ouvido seu e do público. O nosso segundo ponto é a postura do instrumento, o encaixe perfeito no nosso corpo. Vemos alguns erros, de alunos, que é inclinar a sua cabeça, colocar a voluta inclinada para o chão ou erguer o nosso ombro. Para que não haja nenhum desses erros, nós vamos fazer alguns passos. Que o primeiro é pensar nos nossos pés, que também tem relação com o relaxamento. Para isso, a gente vai colocar um pouquinho do nosso pé esquerdo para frente. Vamos fechar nossos pés, fazer um V de violino e um pouquinho o pé esquerdo na frente, tendo o equilíbrio tanto para frente quanto para trás. E com isso observamos o relaxamento, ok? E agora seguimos os passos com o instrumento, para que haja um encaixe perfeito no nosso corpo. Colocando o nosso polegar no nariz do instrumento e os dedos no corpo, colocaremos nosso instrumento para frente, inclinaremos a nossa voluta para a esquerda e vamos descer, inclinando ela mirando para o chão. E após feito isso, vamos trazer o nosso instrumento até o nosso ombro esquerdo. Observe que em nenhum momento eu inclinei a minha cabeça ou ergui o meu ombro ou desci a minha voluta. Vamos novamente. Para frente, a voluta sempre para cima agora. Inclinada para a esquerda, para o chão e vamos trazer até o nosso corpo. Observe também que em nenhum momento o nosso instrumento muda e também nem a gente também. Também podemos observar que ao tirar o meu instrumento,
Em nenhum momento eu vou erguer minha cabeça ou inclinar. Observe. Apenas tirei. E aí, é nisso que eu vejo o relaxamento corporal e a minha postura adequada. Feito isso também, podemos soltar as nossas mãos, mas sem forçar. Observe que eu falo naturalmente, sem forçar o meu queixo, minha mandíbula. Mas para que isso aconteça, devemos ter uma espaleira, que é esse acessório aqui, que vai encaixado no instrumento, não faz parte do instrumento. É assim um acessório a mais, para que o nosso ombro não fique erguido. Então, encaixamos. Cada espalheira tem a sua modelagem. Nós vamos modelar de acordo com o corpo de cada um. Como vimos na postura, né, a primeira parte do instrumento, que é a voluta, vamos aprender outras partes do nosso instrumento. Mas antes, deixa eu falar um pouquinho sobre a família das cordas friccionadas. Nós temos o violino, a viola de arco, o violoncelo e o contrabaixo. O violino é o instrumento mais agudo, já a viola, um instrumento intermediário entre agudo e grave. Violoncelo voltado mais para o grave e o contrabaixo também. Então, dentro da família de cordas friccionadas, nós separamos cordas agudas e cordas graves. O violino e a viola geralmente é praticado mais em pé, né, com a postura. Violoncelo sentado e contrabaixo em pé e sentado, ok? Agora, voltando para a nossa parte dos acessórios que nós temos, cada parte do corpo do violino, nós falamos sobre a voluta, esse caracolzinho. Após a voluta, nós temos as cravelhas, que servem para afinar, encaixar as cordas. Afinar, nós apertamos no sentido horário e para desafinar, afrouxar, sentido anti-horário. E aqui está a caixa das cravelhas, onde cada corda é encaixada aqui, esticada até nesse outro ponto que vamos falar. Braço do instrumento, o espelho, onde posicionamos os nossos dedos, nariz, esse é o corpo, tampão frontal, ok? Cavalete, onde nossa corda é esticada até o microafinador. No caso, geralmente temos 4 microafinadores, no qual encaixamos a corda aqui e levamos até a caixa de cravelhas. Dentro nós temos a alma, que é a parte essencial do instrumento, é o que dá o brilho no instrumento. O F, que é o desenho. Os bicos. A letra C, ok? A costela. Estandarte, que também segura as cordas. Queixeira, onde nós posicionamos a nossa mandíbula. Nós aqui temos o botão, que segura a questão do estandarte, que também tem relação com as cordas. Ou seja, o botão tem um rastilho aqui que segura o cavalete com as cordas ligando até a cravelha. E esse outro acessório aqui é a espaleira, ok? Que é um acessório a mais. Alguns utilizam, outros não. Para quê? Para que haja a postura ideal de não erguer o ombro. Alguns trabalham sem espaleira ou com esponjinha. Porém, para que não se use espaleira, tem uma técnica diferente, uma posição que muda um pouquinho, que é mais encostado no nosso corpo. E nós temos também o nosso arco, que podemos falar que é separado em 3 partes: talão, meio e ponta. Talão é a parte mais firme do instrumento. O meio utilizamos mais para tocar, tecnicamente, e a ponta é o mais frágil, ok? Nosso instrumento, nosso arco, é formado pela vareta, crina, ok? E o parafuso, no qual nós afrouxamos para guardar e apertamos para tocar. Nunca passando do limite de mais de um dedo, pensando no dedinho, ok? Senão nós perdemos a curvinha do nosso arco.
Ainda no mesmo ponto, nós temos a empunhadura da mão direita. O que é empunhadura? É a relação com o nosso punho. Se o nosso punho está o quê? Encaixado para que haja um controle da nossa coordenação motora. Então, para isso, a gente vai segurar o nosso arco com a nossa mão esquerda, na vareta, sempre na vareta e nunca na crina. Relaxar a nossa mão. Observe que a nossa mão está relaxada, a nossa mão direita. Não está esticada ou tensa ou dobrada assim, não. Está simplesmente relaxada, como se eu estivesse andando na rua. Coloquei na frente e só joguei. Com isso eu vou modelar. Dedinho redondo em cima da vareta. Os dois apoiados, escondendo aqui o botãozinho que a gente tem, a pérola. Escondi. E o primeiro dedo, que é o indicador, sempre apoiado na primeira falange. Inicialmente, a gente trabalha com o polegar embaixo do talão, né? Após feito isso, tiramos a nossa mão esquerda e vemos nosso controle, o formato, os dedos e o indicador, e também o polegar. Tendo esse controle, nós colocaremos nosso polegar no lugar certo, que é entre o talão e a almofadinha, colocando, e com isso eu faço esse movimento, tendo uma empunhadura correta. O polegar sempre vai estar quase relando na crina, ok? Nunca relaxado, e sim um pouquinho tensionado. E com isso podemos fazer alguns exercícios. Por exemplo, segurar apenas com o polegar e o dedinho. Trabalhar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Com isso a gente tem o relaxamento da nossa empunhadura. E também mantendo o punho reto. Nosso terceiro ponto é o controle do arco sobre as cordas. Então nós voltamos, encaixamos nosso instrumento, pensamos na empunhadura correta e colocamos sobre a corda. E nisso nós vamos puxar e empurrar. Feito isso, observamos se estamos tendo um controle adequado, se o arco, a crina do arco está conectado na corda, se não estamos fazendo força na hora de puxar ou na hora de empurrar. E também na questão da nossa empunhadura, se o nosso indicador não está forçando o movimento. Esse é o controle ideal, ter uma leveza, relaxar o corpo, puxar e empurrar. Feito isso, nós observamos se o som está ideal ou está com o som meio flautado, que aí encontra sem controle nenhum, tanto da empunhadura quanto do arco sobre as cordas. O nosso quarto ponto é o movimento do antebraço e o ângulo do braço direito. Então, para a gente ver a questão do nosso movimento do antebraço, é observarmos o movimento que nós estamos fazendo ao tocar. Costumo trabalhar com os alunos a questão do robozinho, que é apenas movimentar o antebraço. Com isso, a gente desenvolve a questão do cotovelo estar parado. E a questão do cotovelo é ele manter alinhado com o punho, nunca assim, e sempre reto. Já com o instrumento encaixado, nós observamos esse movimento do antebraço. Alguns erros acontecem quando o aluno tem a tendência de puxar para trás. Observe que o meu cotovelo ele está indo também além do antebraço. Então, para que haja um movimento apenas do antebraço, a gente posiciona, congela o cotovelo e trabalhamos apenas com o arco na direção reta. E ao entrar na questão do ângulo do cotovelo, a gente observa que ao mudar de corda, o cotovelo também
muda a posição. Corda Sol, por exemplo. O ângulo do nosso cotovelo se encontra um pouco mais alto. Corda Ré. Deu uma pequena baixada. Essa é a corda Lá. Esse é o movimento ideal do antebraço com o cotovelo. Nunca assim. E sempre todos alinhados. O nosso quinto ponto é o primeiro padrão de dedos que nós desenvolvemos no violino, que seria dedo 1, dedo 2 com o 3 e o dedo 4. Observamos que o dedo 1 com o dedo 2 está distantes, dedo 2 com o 3 próximo e o dedo 3 com o 4 afastado. Esse é o primeiro padrão trabalhado no violino, no qual a gente desenvolve a nossa estrutura, a nossa forma no instrumento, seguindo esse mesmo padrão. Dedo 1, dedo 2 com o 3 e o dedo 4. Esse é o primeiro padrão no qual a gente trabalha em todas as cordas, seja a corda Sol, corda Ré, corda Lá e corda Mi. Ok? Então, esse primeiro padrão é trabalhado ainda mais na escala de Ré maior, que é a escala básica, 1/8, que vai do Ré na corda Ré ao Ré na corda Lá, que seria Ré, Mi, que é o primeiro dedo, Fá sustenido, segundo dedo, distante do primeiro, Sol, terceiro dedo junto, Lá, quarto dedo, ainda na corda Ré, Si, primeiro dedo na corda Lá, Dó, segundo dedo, afastado do primeiro dedo na corda Lá, e o Ré, terceiro dedo. Como é uma escala de Ré maior, nós vamos de Ré a Ré. E seguimos o mesmo padrão para voltar também. 3 com 2, 2, primeiro, Lá, quarto dedo, Sol, Fá, Mi. Isso acontece também em outras escalas de Sol. Mas aí entramos em outro padrão de dedo, que seria Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Observamos que aí já temos outro padrão, que seria 1 e o 2 juntos. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Esse seria o nosso segundo padrão de dedo. Então, o primeiro, no qual é o nosso ponto. 1, 2 com 3 e o quarto. E aí, nas demais escalas também surgem outros padrões, que seria 1 com 2. Nós desligamos o 2 com o 3. No nosso último ponto, nós vamos falar das notas musicais e as cordas do nosso instrumento. Quais são as notas musicais? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si. E para que haja uma memorização das crianças, nós utilizamos alguns jogos, ou comidas, ou brincadeiras, pensando na primeira sílaba da palavra. Exemplo: Dó, dominó, Ré, relógio, Mi, milho, Fá, família, Sol, sol, Lá, lápis e Si, sino. São 7 notas musicais que tocamos no nosso instrumento, seja sons graves ou agudos. E com relação às cordas, nós encontramos todas elas em cada corda do instrumento. Então, para que possamos entender, nós temos 4 cordas no nosso instrumento. Primeira, Sol, corda solta, Lá, primeiro dedo, Si, segundo dedo, Dó, terceiro dedo, Ré, corda solta, Mi, primeiro dedo, Fá, segundo dedo, Sol, terceiro dedo, Lá, corda solta, Si, primeiro dedo, Dó, segundo dedo, Ré, terceiro dedo, Mi, corda solta, Fá, primeiro dedo, Sol, segundo dedo
e Lá, terceiro dedo. Observamos que após as notas, nós seguimos uma ordem. Exemplo, depois do Sol nas notas musicais. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Qual é a próxima nota? Lá. Então, vamos lá. Ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Nossa quarta corda do instrumento é Sol. Após o Sol, quem vem? Lá, Lá. Então, seguimos essa ordem das notas musicais. Sol, Lá. Isso acontece em todas as cordas. Nós usamos aqui apenas o dedo 1, 2 e 3. Se fôssemos seguir com o quarto dedo, nós estamos pensando na próxima nota, que vai ser a corda solta. Observe. Sol, Lá, primeiro dedo, Si, segundo dedo, Dó, terceiro dedo e Ré. Que legal, né? Após o Si, nós encontramos o Dó. Por quê? As notas musicais, elas se repetem. Não temos um meio, nem um começo e nem um fim. Não sabemos separar as notas musicais, porque sempre elas vão ser Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Seja sons graves ou agudos, ok? Então, voltando, Ré, quarto dedo na corda Sol, vai ser o mesmo Ré, corda solta. Agora vamos ouvir. Pensando tudinho na estrutura, no relaxamento, no ponto de contato com o instrumento, no controle do arco e a empunhadura. Feito isso, a gente observa que cada nota tem o seu som. Acabei de executar para vocês a escala de Sol maior 1/8, que seguimos o primeiro padrão. Dedo 1, dedo 2 com 3 e o dedo quarto na volta. Vamos lá novamente. Esse ponto foi o ponto das notas musicais e a relação das cordas, encontrando cada notinha musical nas cordas do violino.